DC, DNB, BTTS, são muitos os termos utilizados pelos apostadores no seu dia a dia e muita gente que está chegando no mundo das apostas esportivas fica em dúvida. Então hoje eu vou trazer para vocês o dicionário das apostas esportivas, explicando da maneira mais simples possível alguns dos termos que a gente utiliza corriqueiramente aqui no canal, beleza? Então roda a vinheta aí, hoje é dia de estudar um pouquinho. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Eu sou o Tiquinho e hoje, como eu falei, eu vou explicar para vocês alguns dos termos mais frequentes que a gente utiliza no mundo das apostas esportivas, tá? Eu tive ideia de gravar esse vídeo porque tá chegando muita gente aqui no canal e várias vezes as pessoas comentam o que é DNB, o que é handicap. Então eu vejo que as pessoas estão querendo aprender nas apostas, mas muitas vezes elas têm dificuldade, alguns são termos em inglês, outras vezes não está explicado mesmo, não tem uma fonte. Então eu vou explicar aqui alguns dos termos mais comuns da forma mais didática possível, mas eu já deixo avisado também que esse vídeo vai ter vários cards onde eu vou explicar de forma mais detalhada algum tema que precise de mais aprofundamento aí, tá? E vou deixar também alguns artigos explicativos, uma tabela de handicap para você estudar e aprender certinho, porque a pior coisa que tem é você apostar no mercado que você não sabe quando você vai ganhar ou quando você está perdendo uma aposta. Inclusive é uma dica que eu dou: se você quer entrar no mundo das apostas, se dê o trabalho de entender, estudar e saber onde você está apostando e como que funciona esse mercado, porque senão a grande tendência é que você perca dinheiro, beleza? Se você é uma dessas pessoas que está chegando aqui no canal agora, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo, tá? A gente está com a meta de chegar aos 90 mil inscritos e sempre que a gente baixa uma meta grande, a gente faz um mega sorteio, então pode deixar aqui nos comentários também uma sugestão de um prêmio que você quer ganhar, beleza? Seja muito bem-vindo e vamos aprender sobre apostas. Começando com uma palavra bem simples que a gente utiliza aí direto, é o all-in, né? All-in é um termo derivado do poker, que significa colocar todas as fichas na mesa numa jogada, e que nas apostas significa apostar toda a sua banca numa jogada só, numa aposta só. É uma das coisas mais perigosas que o apostador pode fazer, mas que muita gente que está começando comete esse equívoco, né? Ele vai apostando, ganha, perde um pouquinho, ganha, perde. Quando ele tem uma sequência ruim, ele tem a brilhante ideia de recuperar, e para recuperar ele aposta muito de uma vez só, e aí ele dá o all-in, ele aposta tudo que ele tem numa seleção só, num jogo só, torcendo para ganhar, e muitas vezes acontece dele ganhar e ele acha que tem uma solução milagrosa aí para evitar os heads até o dia que dá ruim e ele perde tudo de uma vez só. Então assim, apostar all-in é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer. Elimine essa palavra do seu vocabulário, utilize gestão de banca, beleza? Outro termo muito frequente aí é o ambas marcam, que também é conhecido como BTTS do inglês, Both Team to Score, né? Ambos os times para marcar. Então ambas marcam nada mais é do que fazer uma aposta para as duas equipes que estão jogando marcarem gols, tá? Uma coisa bem simples de fazer. Algumas casas colocam ambas marcam sim e ambas marcam não. Quando ambas marcam sim, é isso, para os dois times marcarem. Quando ambas marcam não, é para pelo menos uma das duas equipes não marcar gols. Apostas múltiplas ou acumulada é outra palavra aí frequentemente utilizada, tá? E também conhecida como combinada, casadinha ou pule, é quando você seleciona várias apostas num bilhete só. Então você pegou aí, por exemplo, o Flamengo para ganhar, pegou o São Paulo, juntou o Atlético, juntou o Palmeiras, pegou mais gols no jogo do Grêmio, e você fez várias seleções, colocou num bilhete só. E quando você seleciona várias apostas num bilhete só, as cotações desses eventos que você selecionou, elas são multiplicadas. Isso faz com que a cotação deles fique bem mais alta, tá? E você às vezes com pouco dinheiro vai poder apostar e ter a possibilidade de ganhar muito, porque a cotação é bastante elevada. Eu vou deixar aqui nesse vídeo inclusive um exemplo de uma combinada que a gente acertou no último final de semana no nosso grupo Primo de Pix, uma aposta aí que tinha odd de 8 e pouquinho, que a gente encerrou pagando 6,22. Se você tiver interesse de participar do nosso grupo de Pix, tem o link aqui na descrição, tá? Então a aposta acumulada é nada mais nada menos do que selecionar várias apostas simples num bilhete só, beleza? Quando você seleciona só duas opções, é conhecido como aposta dupla, e quando você seleciona 3, é uma aposta tripla. Então a aposta múltipla seria aí com 4 ou mais seleções, beleza? Eu vou deixar inclusive aqui um vídeo, um card, explicando quando tem DNB nas múltiplas e tudo mais, me aprofundando um pouquinho mais nesse tema, beleza? Outro termo aí que frequentemente a gente utiliza nas apostas é o aposta futura. A aposta futura é uma aposta que ela vai ser resolvida depois de um período de tempo. Então, por exemplo, você apostou no campeão do Brasileirão, você apostou no artilheiro da Champions League, no campeão da Premier League. Então, só ao final da competição é que essa aposta vai ser resolvida. Então, por conta disso, ela se chama aposta futura. Eu fiz algumas apostas futuras no Brasileirão. Se alguém não lembra, eu tenho um vídeo aqui onde eu coloquei, por exemplo, o Santos para ser
rebaixado, que é uma aposta que passou longe, mas eu tenho o Atlético para terminar entre os 4 primeiros e tenho o Internacional também para terminar entre os 4 primeiros do campeonato. Então essa é uma aposta que eu fiz lá no início do Brasileirão e que ela vai ser resolvida só ao final das 38 rodadas. E a do Santos eu já perdi, mas eu espero acertar pelo menos essas duas, a do Galo no G4 e a do Inter no G4. Tô bem cotado aí e as cotações eram bem altas, né? Do Atlético, se eu não me engano, era 9, do Inter 3,50 ou 5. E esse é um dos pontos positivos das apostas futuras, né? Elas em geral têm uma cotação alta, tá? Mas tem um ponto negativo do nosso dinheiro ficar preso na casa durante bastante tempo, tá? Com B, a gente tem aí Bank ou banca, né? Que é o capital que você tem disponível para apostar dentro de uma casa de aposta ou das casas de apostas que você tem conta aí, tá? Então a sua banca é o dinheiro que você tem disponível para poder apostar e como sempre a gente fala, é recomendado você ter aí o gerenciamento da sua banca, dividir aí em várias unidades para poder não apostar tudo de uma vez, não fazer um all-in e poder ir subindo a sua banca gradualmente, tá? Então, banca é o dinheiro que você tem disponível para poder apostar, tá? DNB, Draw No Bet, famoso empate anula aposta, né? Se esse termo não fosse em inglês, eu acho que muita gente ia ter muita facilidade de poder entender, porque quando você fala empate anula, fica autoexplicativo, né? Se deu empate, a aposta é anulada, mas como ele vem do Draw No Bet, né? Empate não tem apostas, as pessoas ficam em dúvida. Muitos dos termos, inclusive, por serem inglês, as pessoas têm dificuldade, mas quando você fala DNB, empate anula, as pessoas entendem rapidamente. Então, quando tem DNB, é porque se a aposta for empate, ela vai ser devolvida, beleza? Muito simples de poder entender, tá? Já o dupla possibilidade, o dupla chance, famoso DP ou DC, é uma aposta aí que você ganha com duas possibilidades. Então você pode apostar, por exemplo, Corinthians ou empate, foi uma aposta que a gente fez ontem, que foi perdida, mas a gente faz ela direto aqui, de apostar na dupla chance na vitória ou empate de um time. Você pode também utilizar a dupla chance para um dos dois times vencerem, e se você perde, no caso, se der empate, muito pouco a gente usa isso, inclusive, a gente usa a dupla chance mais quando a gente quer o empate ou a vitória de uma determinada equipe, tá? Então dupla chance é isso, você tem duas chances de ganhar a sua aposta, geralmente quando é o empate ou a vitória de uma das equipes, tranquilo? Famoso EV ou Expected Value é a questão do valor esperado que você tem em umas apostas, né? Então a gente só consegue lucrar nas apostas se a gente tiver uma capacidade de prever resultados melhor do que as casas de apostas. Então isso significa que a gente tem que ter uma expectativa de lucro em longo prazo. Então a gente tem que calcular em cada uma das apostas que a gente fizer, qual que é o EV, qual a expectativa de lucro que a gente tem em longo prazo. Não é um assunto simples para ser abordado aqui nesse vídeo, eu vou falar mais calma em vídeos futuros, tá? Vou ensinar inclusive vocês a calcularem o valor esperado de uma aposta, mas tenham isso em mente. Apostas de valor são apostas que quanto mais aquela situação se repetir, mais você vai ganhar dinheiro em longo prazo, por mais que ela possa ser perdida algumas vezes, quanto mais essa situação se repetir, a tendência é que você ganhe dinheiro em longo prazo, beleza? Com F, a gente tem a palavra aí free bet, que é uma aposta grátis, né? A free bet, ela é nada mais nada menos do que uma aposta que caso você erre, você não perde nada, né? Muitas casas dão uma free bet como bônus para os seus apostadores, né? Então, você cadastrou na casa e depositou, você tem uma aposta grátis, por exemplo, de R$200. Se você apostar R$200 aquela free bet numa equipe e ela não vencer, você não perde nada, você utilizou aquela free bet, você só não recebeu, tá? Mas você não perde efetivamente o seu dinheiro quando você erra uma free bet, tá? Essa também é uma estratégia que vários traders utilizam, tá? Quando eles fecham em free bet, que é equilibrar as cotações de forma que as opções aí, uma das opções ele não vai perder nada e na outra ele vai ter lucro. Obviamente não seria o lucro total que ele teria na operação se ele tivesse mantido o risco dele, mas é uma estratégia aí comumente utilizada por traders esportivos também, tá? Handicap é outro assunto que as pessoas têm bastante dúvida, esse eu vou deixar um artigo explicativo, uma tabela dos handicaps ilustrando cada um dos handicaps, do 0,25, meio, 75, 1 e 25. Então tem o link aqui na descrição, tem um artigo explicativo e tem essa tabela para você fazer o download, mas de forma simples o handicap nada mais é do que uma vantagem ou desvantagem que é aplicada a uma das equipes e que ela tem que cumprir durante a partida. Então, por exemplo, um handicap menos 1,5 para o Flamengo contra o Goiás significava que o Flamengo tem que ganhar de pelo menos 2 gols diante do Goiás. É como se o Flamengo começasse a partida já perdendo de 1,5 gols, e para isso, para poder ter que vencer esse handicap, ele tem que cumprir essa vantagem. E aí tem handicap asiático, handicap europeu. Eu convido você a clicar nesse vídeo aqui que está linkado no card e ler o artigo e baixar a planilha para você entender perfeitamente como funciona o handicap, mas ele é traduzido simplesmente como uma vantagem ou desvantagem que é aplicada a uma das equipes, tá? Green
que muita gente fala aí nas apostas, tive green, tive um red e tudo mais, eu vou explicar essas duas de uma vez. Green é nada mais do que um verdinho, né? Como se ticasse um verdinho, um greenzinho, significa que você acertou uma aposta, tá? E red é quando tem um vermelhinho, um red, ticando vermelho aí, significando que você perdeu uma aposta, tá? Mais e menos gols, over e under, que pode ser de gols, de pontos e tudo mais, nada mais é do que apostar para ter uma quantidade acima de gols ou inferior de gols. Então, o que é o mais de 2.5 gols? É para a gente ter 3 gols ou mais. O que é o menos de 2.5 gols? É para a gente ter até 2 gols na partida, tá? Nessa tabela de handicap que eu coloquei para vocês, tem também o complemento da tabela de gols para você saber quando você ganha uma aposta, quando você perde uma aposta de over 2,25, over 1,75, quando é devolvida, parte devolvida, tá tudo explicadinho aí. Mas mais é mais para cima, over, né? E under é menos para baixo, tranquilo? Moneyline é uma coisa que muita gente tem dúvida também, mas nada mais é do que apostar no resultado de uma partida, tá? Então assim, apostas ML é aquela aposta clássica de vencedor do encontro. Então, Flamengo, empate, Palmeiras, apostar em Flamengo ML é apostar pro Flamengo vencer, apostar em Palmeiras ML é apostar para o Palmeiras vencer. Tranquilo? Então ML nada mais é do que o resultado da partida apostado no mercado de vencedor, tá? Odds ou cotação é talvez o mais utilizado pelos apostadores, né? Porque todo o tempo a gente está trabalhando com a odd, está trabalhando com aquela cotação. Então, a cotação nada mais é do que o valor que a casa define para que determinado evento aconteça, e a casa vai levar em conta aí os mais variados fatores, tá? Então a casa de aposta, ela vai analisar diversos fatores e disponibilizar uma cotação, uma probabilidade para um encontro, tá? E o trabalho dos apostadores é verificar se aquela cotação ela está de acordo com o evento, se ela paga mais do que ela deveria ou se ela paga menos do que ela deveria. Então, odd, cotação ou probabilidade é o que a casa disponibiliza aí para que um determinado evento aconteça. Lembrando que quanto maior a cotação, menor a chance do evento acontecer, tá? Picks ou prognósticos nada mais são do que apostas recomendadas aí para os tipsters que fazem a análise de um determinado jogo, né? Então, direto aqui eu coloco o vídeo para vocês com as minhas picks, com os meus prognósticos, com a minha análise da partida e uma recomendação de aposta para você. Isso é passar para você uma pick, passar para você um prognóstico, é o que eu tento fazer aqui em toda rodada, inclusive eu vou fazer amanhã na rodada do Brasileirão, tá? Mercado de HT/FT, nada mais é também outro termo trazido do inglês, que é HT de halftime, metade do jogo ou intervalo, e FT, full time ou o jogo todo. Então as apostas em HT são as apostas em intervalo e as apostas FT são as apostas para o jogo todo. Tranquilo? Rollover é um termo muito utilizado também pelos iniciantes, porque quando eles depositam numa casa de apostas, em geral eles pegam um bônus, e antes de poder sacar esse bônus, eles precisam de cumprir um rollover, que é uma condição pré-estabelecida pela casa, de determinado valor que ele tem que apostar, determinada quantidade de apostas e até de cotação que ele precisa de fazer antes de poder sacar. Tem um vídeo meu aqui muito legal explicando dicas para você cumprir o rollover, então eu vou deixar ele linkado aqui também, tá? Mas nada mais é do que o valor necessário para você apostar numa casa de apostas antes de precisar fazer um saque, tá? Stake é o valor que você coloca numa determinada aposta, é o valor que você coloca numa bet, tá? O seu stake pode ser tanto uma stake de gestão de banca, aí, uma fração que você tem aí na sua banca, como você pode usar um all-in de stake, que é uma stake muito elevada, como a gente falou, a gente não recomenda, mas stake nada mais é do que o valor que você está colocando numa determinada aposta, tá? Tipster é a pessoa que passa para vocês as dicas, que ele analisa os eventos esportivos e traz as previsões das apostas dele para você apostar. Beleza? Então tipster é a pessoa que passa dicas para você apostar. Eu sou tipster, Danilo Martins é tipster, Gustavo Maturano, Caio Divino. A gente tem os outros diversos tipsters hoje no Brasil, muita gente apostando, muita gente passando dicas boas. Então tem muita gente legal no mercado. Então se você é especialista num determinado esporte, aprenda sobre apostas e seja tipster e traga lucro, tenha lucro para você e traga lucro para os seus usuários também, tá? Para finalizar, tem as últimas 3 palavras aí. Uma delas é underdog, que é o contrário aí de favorito, né? O underdog é quase que apostar no azarão ou apostar na zebra, é mais um termo do inglês que é frequentemente utilizado. Então underdog nada mais é do que a zebra para um determinado evento, tá?
Unidade é um dos termos que as pessoas mais têm dificuldade de entender, mas unidade nada mais é do que uma fração da sua banca, né? Uma porcentagem da sua banca que você está disponibilizando para apostar num determinado jogo, né? A gente recomenda que os apostadores dividam a sua banca em unidades, porque como os apostadores têm bancas diferentes, a gente unificando as apostas em unidade, unificando os tamanhos da stake em unidade, quando eu falo que um tipster ganhou 10 unidades no mês, você que tem uma banca de 1.000 e utiliza uma gestão aí de 100 unidades e aposta R$10 por unidade, você sabe que você tem que multiplicar 10 por 10 e você vai ganhar 100. E que uma outra pessoa que às vezes tem uma banca de 100 mil e utiliza 100 unidades também, cada unidade dele representa R$1.000. E aí essa pessoa não ganhou R$1.000, ela ganhou R$10.000 porque a unidade dela é maior. Então a unidade é um jeito de unificar para as pessoas entenderem qual é a rentabilidade real aplicada para a banca dela de acordo com o que ela utiliza. Se eu falar, ganhei 5 mil, para alguns vai ser muito, para outros vai ser quase nada, para outros vai ser um dinheiro para mudar de vida. Então as unidades são uma maneira de mostrar, né, o lucro ou o prejuízo de uma maneira universal para todos os apostadores. Tem um vídeo meu aqui explicando detalhadamente esse assunto também de unidade que eu convido você a ler. Tem um artigo aqui também na descrição. Por fim, tem o que se chama aí de void bet, que também é um termo em inglês, que nada mais é do que aposta devolvida. Então, uma aposta que foi void é uma aposta que foi anulada, uma aposta que foi devolvida, tá? Então, quando você aposta no DNB, por exemplo, e o jogo ficou empatado, a sua aposta ela foi uma aposta void, ela é uma aposta que foi devolvida. Beleza? Esses são os termos mais comuns que eu vi aqui que a galera pergunta e que tem dúvida. Se porventura eu esqueci de falar algum que você tem dúvida aqui, comente que na descrição desse vídeo eu vou te explicar, beleza? Esse vídeo aqui é justamente para você tirar todas essas suas dúvidas em relação às apostas esportivas e se ficou alguma, comente aqui que a gente vai sanar, beleza?